Olá, pessoal. Dando continuidade ao corpo do bebê, a modelagem de corpo do bebê, a gente vai ter aqui, ó, as perninhas. Uma eu já modelei e já maquiei. Eu preciso fazer uma ressalva aqui. Esse modelinho foi um modelo que eu já fiz há bastante tempo antes e ele estava montado e eu resolvi remodelar. Naquela época, eu fiz um corte aqui. Eu costurei todo ao redor e não deixei abertura para enchimento. Então, depois de costurado, eu fiz um corte na parte interna das pernas, né? Eu coloquei as duas perninhas assim, ó, nessa posição, e fiz um corte em cada uma para poder encher. Só que agora, no molde, eu já fiz a abertura aqui, tá? Aqui atrás. Então, ó, fecha com uma costura invisível e monta essas perninhas. Tá, não dá pra ver isso aqui depois que a gente costura a perna ao corpo, mas dá pra gente fazer um acabamento melhor, tá? Então, aqui, olha, eu já modelei uma, maquiei, inclusive, um bracinho também já foi costurado, cheio e modelado. Agora eu vou passar o passo a passo para vocês, com uma perninha e um bracinho sem modelar. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de uma agulha para a boneca de 12 centímetros ou maior, mas que seja fina, tá? Porque a gente está trabalhando com malha cardada. Então, como foi dito no início, isso aqui é malha cardada. Eu usei esse tom, que é um tom perolado, um marfim, para fazer a pele, né? Mas você pode escolher o tom que você queira. O sentido do fio do corte também vai estar no molde. O fio do corte, né, é o sentido da elasticidade. Quando for elasticidade, está anotado no molde. O fio é o fio da linha da malha. Então, no caso, aqui a perninha foi cortada nesse sentido aqui, né? Foi cortada nesse sentido. O fio da malha está aqui, então a elasticidade está para lá. Então, vamos começar com a modelagem. Então, fez a perninha, costurou pelo avesso da malha, desvirou, encheu. Enchimento acrílico siliconado. Ela fica fofa, ó, fica bem fofinha, tá? Não é uma coisa muito dura nem muito firme, porque a gente quer que fique o corpo mais macio, mais fofo. No molde já vão ter as marcas onde você vai precisar fazer a modelagem com a agulha. Marcação de joelho, marcação de trás das pernas, a marcação do dedo e a marcação do meio do pé a gente faz depois porque ela vai ficar bem em cima da linha. Então, por onde a gente começa? A gente vai começar por aqui. Nesta linha do pezinho, a gente não faz todos os dedos. Eu tentei fazer todos os dedos, não ficou legal com este formato de pé. Depois eu vou passar uma outra proposta, um outro molde para que a gente faça aquele pé que dá para fazer os dedinhos, tá? Nesse aqui não fica legal. Normalmente a gente coloca sapatinho, então não dá nem para ver. Você vai dar uma distância de mais ou menos 2,5 centímetros da ponta do pé para o interior do pé. Eu passei um fio duplo com linha de cone, essa linha aqui, ó, tá? Que é a linha de costura. Ela não é linha extra forte, é uma linha de costura no tom da malha que eu estou trabalhando para a pele da boneca. Então, eu passei o fio duplo na agulha longa e deixei, quando a gente dobra a linha, fica essa argolinha no final. Ela vai servir de arremate para o meu primeiro ponto. Então, onde é que a gente vai introduzir essa agulha? Então, deu 2 centímetros, 2,5 centímetros, aqui, ó. Introduz a agulha bem aqui, sai retinha lá na parte de baixo do pé. Puxa. Dá uma distânciazinha, não pega na linha da costura, tá, pessoal? Procura pegar fora da linha da costura, porque senão é perigoso estourar a costura da malha. Volta no mesmo lugar, agulha, e passa esta argolinha dentro da agulha, assim nós travamos o ponto. Ó,
Já travou o ponto aqui. Feito isso, a gente só vai marcar mesmo o dedão. Se você quiser fazer isso aqui, dar uma volta e marcar o dedo, pode ser feito, tá? Só o dedão mesmo. Olha. Volta aqui. Pode pôr um alfinete, se você não conseguir fazer isso aqui à mão livre, mas não tem necessidade, a malha é muito fininha, muito molinha. Precisamos travar esse ponto para que ele não corra. Então, a gente sai com a agulha aqui atrás novamente. Puxa o fio. Volta com a agulha. Desculpa se eu tirar do foco um pouquinho, tá? Mas eu volto rapidinho. Pronto, travei. Aí o dedinho fica marcado, tá? O dedão do pé. Fica marcadinho. A linha está aqui. Agora, eu vou sair com esta agulha num ponto aqui, ó, no centro do pé. Bem aqui no centro do pé do bebê. Então, eu venho com a agulha, introduzo aqui no mesmo ponto e saio com ela, por isso que precisa de uma agulha longa, tá? Aqui, ó, saio com ela aqui, ó, no meio do pé do bebê, desviando da costura feita à máquina. Agora, aqui eu dou um espaçozinho e saio com esta agulha num ponto que vai ser o tornozelo do bebê. Por isso que precisa ser uma agulha longa, tá? Cuidado, gente, com essa questão de agulha, porque a malha tende a esgarçar muito fácil. Puxa a linha e faz um pequeno arremate aqui, só para que a linha não retorne para cá. Então, segura a linha com a mão e passa a agulha dentro dessa argolinha. Vai segurando até puxar a linha. Pronto. Puxei a linha, já marquei o centro do pezinho embaixo. Agora, a gente vai fazer o tornozelo. Então, tô com a linha e a agulha aqui. Introduzo o mais reto que eu puder, para que essa agulha saia do outro lado. Aqui, ó. Puxo. Introduzo a agulha de volta, saindo no mesmo lugar. Segura a linha aqui, ó, deste lado, para ficar uma argolinha aqui. Dou um espaço, uns 3 milímetros, 2 milímetros. Volto e saio no mesmo ponto, ou no meio do ponto, né? Porque sai no mesmo ponto esgarça a malha. E puxa. Isso faz com que o ponto se trave. Agora, daqui, nós vamos sair num ponto aqui para marcar o joelho. Então, introduzo a agulha no mesmo lugar e sai lá no ponto que vai ter a marcação do molde. E você pode fazer essa marcação com caneta fantasminha no próprio tecido, se você não souber onde fica, tá? Depois que tiver recortado e costurado, você vem e faz a marcação no próprio tecido, dos dois lados da perna. Então, sai aqui, dou um espacinho, pego o enchimento e saio lá do outro lado. Seguro a linha, dou um espaço aqui do outro lado, pequeno espaço de ponto, volto pro lugar onde eu estava. Tá vendo que eu nunca saio no mesmo ponto, eu sempre saio no meio e puxo. Aqui eu travei já formou o joelhinho. Agora, daqui, eu vou sair num ponto aqui, que é para marcar a parte de trás da perna. Aí, como tá mais perto, não vai ter tanto problema. Introduzo a agulha. Coloco de volta, com uma pequena distância, saio do outro lado. Seguro a linha. Deixa sempre essa argolinha quando tiver que travar ponto. Dou uma distânciazinha e saio com a agulha no meio, puxando o ponto. Pronto, aqui eu travei. Agora, passo a linha aqui atrás, ó,
Daqui, eu vou dar volta com a linha aqui, que é para vincar essa parte de trás da perna. Puxo. A malha é facinho de modelar, não tecido mole, então é fácil de modelar. Agora aqui eu vou ter que travar esse ponto que eu puxei. Então, a gente segura a agulha. Segura essa argolinha aqui, ó. Dá um espacinho. Sai no mesmo ponto. E puxa. Travei. Agora, daqui eu saio em qualquer lugar do meu trabalho. Eu normalmente saio na parte interna da perna, onde vai ficar a costura ao corpo. Agora vai precisar de mais linha na agulha, porque essa daqui não dá para modelar o braço. Então, a modelagem de perna está feita. É o básico para a perninha, tá, pessoal? Esse aqui é o básico da perninha. Vamos pro braço agora. Vou colocar a linha na agulha e já volto. Aqui está o bracinho. Já coloquei a linha na agulha. Se você perceber que a tua linha está um pouco ressecada, tem isso aqui, ó. Chama conta fácil, molha dedo, enfim, cada um tem um nome. É para contar dinheiro, que normalmente a gente vê em agência bancária. Ele tem que ser pastoso, tá? Não pode ser aquele seco. Você passa a linha e segura com o dedo. Isso faz com que o fio se hidrate e não rompa ou enrosque na hora que você estiver trabalhando. Então, serve para modelagem ou para costura em geral, tá? Bordados, inclusive. Olha, a linha ela fica mais macia. Bem mais macia. Para o bracinho, vai fazer a mesma coisa aqui, ó, que eu fiz no joelho, vai fazer aqui. Eu já deixei o cotovelo pronto, para facilitar. A gente vai entrar com esta linha para fazer os dedos primeiro. Então, nós vamos marcar primeiro do dedão. Então, entra aqui por baixo, onde vai ser a palminha da mão, para que você saiba. Como essa daqui eu já fiz a costura também do mesmo jeito que eu tinha feito nas perninhas, deixando a abertura por dentro. Mas para que você não tenha problemas na hora de você saber. Isso vale para as pernas e para os braços. Pode colocar um de frente para o outro assim, tá? E marcar aonde vai ser a palma da mão. Como você pode marcar isso? Com blush. Marca com blush onde vai ser a palminha da mão. Marca as duas palminhas com blush. Aí, na hora que você for modelar, você vai saber. Aqui, como eu já fiz toda a maquiagem, não dá pra ver. Mas nessa aqui, por exemplo, olha, eu já deixei marcado com blush. Onde vai ser a palma da mão. Então, começo colocando a linha para divisão de dedão. Puxo meu fio e seguro essa argolinha. Para começar, sempre deixa essa argolinha para arrematar, porque fica melhor que não fica com nó. Introduzo a agulha um pouquinho mais distante e passo-a dentro dessa argola para travar meu ponto. Passei dentro da argola e puxo. Travei o ponto. Não precisa puxar com força, pessoal, porque a malha é bem delicada. Eu vinco o dedinho aqui e saio num ponto aqui, ó. Aqui, ó, tá? Dando um espaço de mais ou menos 2 centímetros da borda deste primeiro vinco para dentro. Eu dou um espaço de mais ou menos 2 centímetros. Isso aqui é para ter ideia de mãozinha fechada, tá? Não tem dedinhos para ficarem abertos. Seguro a linha aqui, dou uma distância, saio do outro lado. Saio com a linha do outro lado, sempre segurando essa aqui para que a argola não suma. Dou um pequeno espaço. Introduzo a agulha no meio desses 2 pontos que eu fiz, para travar o ponto na argolinha. Olha. Aqui a linha deu uma retornada, ó. Ela não quer vir, deve ter dado nó aqui dentro. Quando acontece isso, olha, a linha travou lá dentro, tá vendo? Quando acontece isso, porque às vezes o enchimento tá embolado ali dentro. Olha, eu não consigo nem ir nem vir. Ó, só a única coisa que eu tô sentindo é a tração do ponto que ficou aqui. Então, para não ficar quebrando cabeça, pode cortar o fio. Como travar assim por dentro,
Faz isso, corta o fio e dá um nó. Dá um nozinho firme aqui. Bem firme, porque eu preciso vincar. Então, esse nozinho pode ficar bem firme aqui. Pode passar uns dois ou três nozinhos para firmar essa linha. Certifique-se de que você tá pegando os 4 fios, né? 2 fios em cada lado. Pronto. Por isso que é bom começar, foi pra palminha da mão. Tira o excesso. Então, agora, vinquei esse ponto. Ó, tá vincado. Agora, eu vou dar a volta aqui. Daqui eu saio num ponto aqui no meio, dando a mesma distância. Daqui pra cá, 2 centímetros. Olha, a linha tá embolando. Eu já hidratei e ela ainda continua embolando. Pronto. Vamos marcar o vinco. Então, aqui, dá um espacinho. Sai do lado de lá. Segura a argola com o dedo. Dá um pequeno espaço aqui. Um ponto. Sai no meio. Vinca. Passa a linha aqui no centro. Daqui sai num ponto aqui, de mais ou menos uns 2 centímetros de distância da borda. Daqui, ó. Dá 1,5 ou 2 centímetros, a depender do tamanho do comprimento do dedo. Faço a mesma coisa, saio do lado de lá. Seguro a linha aqui para poder puxar o fio que sobra, né? E volto. Travo a linha, dou a volta. Agora, daqui, eu vou sair num ponto aqui, para formar o pulso da boneca. Então, eu saio aqui, ó, embaixo. A distância também é referente a 2 centímetros da linha de costura. Puxo. Seguro aqui. Vou lá do outro lado. É um vai e vem, tá? Isso aqui é vai e vem. Para travar os pontos e marcar os locais onde vai precisar vincar. Travou o ponto. Passo a linha para dividir a mão do punho. Daqui eu saio num ponto da margem de costura para dentro, de mais ou menos uns 2 centímetros também. Gente, eu falo mais ou menos porque é na base do olho, tá? Que a gente faz isso aqui. Fica a critério do seu gosto. Se você quer uma mão mais vincada, aprofunda mais a linha. Se você quer uma mão menos vincada, deixa ela menos próxima, deixa mais próxima da borda. Quanto mais longe da costura você deixar a linha, ó, segurei aqui, tá vendo? Deixa sempre essa argolinha segura. Agora, volto. Ó, coloco a linha mais num ponto. Próxima, volto, fixo nessa argolinha. Vinquei, dou a volta. Daqui, agora eu vou sair num ponto, marcando a parte interna do braço. Igual a gente fez com a perninha. É bom ser uma linha fina, porque a malha é muito fina também. Se você usa uma linha de bordado ou linha cleia para fazer isso, ou qualquer outra linha mais grossa, tende a furar o fio da malha. Só porque eu tô refazendo esse corpo, já ficou a marca dos pontos anteriores que eu havia dado. Eu trabalhando com linha, ó, vinquei, dou a volta, igual fez na perninha, a parte interna da perninha. Aí aqui, passo o ponto, ó, passo a linha. Agora, trava essa linha aqui, porque se você não travar, ela vai voltar. Então, passa a linha de volta para o outro lado, segura a argola do lado que você está com o fio, passa a linha e passa a argola por dentro da linha. Travei o ponto. Nessa mão, a gente não vai sair aqui, ó. Poderia já sair, mas ainda faltou o acabamento dos dedos. Eu quero jogar esses dedinhos para a parte interna da mão, para fazer esse movimento aqui.
Então, daqui, da onde eu estou com a agulha, eu vou sair num ponto, aqui, ó, perto da palma da mão. Ó, entre o dedo e esse vinco que ficou na hora que você já modelou. Dá uns meio centímetro, mais ou menos, 5 milímetros. Introduz a agulha dentro do dedinho, na mesma distância, como se fosse fazer um ponto invisível. Sai no outro dedo. Empurra com a mão, ó, empurra, o movimento é esse aqui, você vai empurrar para fechar esse dedo na palma da mão. Daqui você sai com uma linha paralela, pega a palma da mão. Belisca a palma da mão, volta para o interior do dedinho e sai lá no outro dedo. Ó. Faz a mesma coisa. Introduz paralelo ao ponto, sai lá na palma da mão, segura com a outra mão. E aqui agora a gente vai arrematar esse ponto. Saindo com ele, aqui ó, onde tá o outro pontinho. Bem aqui, ó, tá? Olha lá, onde tá o pontinho. Segura com a mão, para que isso não saia do lugar. Firma bem, ó, empurra esses dedinhos para baixo. E agora, para travar, é o mesmo esquema. Enfia a agulha um pouquinho mais distante, sai lá embaixo, procura sair no mesmo ponto que você deu o primeiro ponto. Segura essa argola. Segura a argola aqui. Ou deixa bem visível. Volta com a linha. Gente, é tão difícil a gente gravar e fazer, porque isso aqui normalmente a gente tende a fazer no colo. Passa pela agulha e trava. Olha, ela fica com um aspecto de mãozinha fechada, por isso que os dedinhos são bem curtos. Não precisa fechar esse dedo indicador. Deixa o indicador e o polegar sem você fechar. Só fecha mesmo o dedinho, o dedo anular e o médio, tá? Agora aqui a gente trava essa linha, porque se não travar ela vai sair. Então, para travar aquele esquema, vai e vem. Cuidado que aqui eu já passei várias vezes o ponto, então cuidado para não esgarçar a malha. Malha é fácil de esgarçar. E outra, quando você costura, para descosturar, sempre fica o fio, a marca do fio. Pronto. Agora aqui não corta aqui, introduz a agulha em qualquer lugar do trabalho e sai em qualquer ponto. Tá, modelagem de braço terminada. Depois a gente vai entrar com a maquiagem. Agora eu vou colocar mais linha na agulha pra gente passar pra modelagem do corpo. Bom, aqui está o corpo cheio. Antes da gente começar a modelagem, deixa eu fazer algumas observações. Vocês lembram que no esquema de corte, quando a gente foi cortar esse corpo, tinha uma parte referente ao bumbum, que é um bolsinho que fica por dentro da parte das costas do corpo? Pois bem, na hora que a gente for encher isso aqui, você vai fazer como tem na foto. Vai prender este bolsinho à malha das costas da boneca. Por quê? A gente vai encher primeiro a parte referente à frente do corpo. Então, vai encher a parte da frente do corpo todinho. Quando essa parte estiver toda cheia, enche bem aqui a parte de pescoço. Não precisa deixar muito duro, ali tá fofo, tá vendo? Mas encha o suficiente para que não estoure também e não fique muito gordo. Você vai dando o formato do corpo conforme a necessidade. Então, enche para que isso dê um formato agradável e não estufado demais. Que isso fique num formato de corpo de bebê. Corpo do bebê mais curto. Então, encheu essa parte toda. Quando você terminou de encher, ela vai estar com a abertura aqui, né? A gente enche por aqui. Esqueci de avisar, desculpa. Então, a abertura está aqui, por aqui a gente enche. Começa enchendo o pescoço, depois vai introduzindo para as laterais do corpo e depois enche o centro do corpo. Então, ele vai ficar assim, a parte da frente dele.
Mas para que eu coloquei aquele bolso? Para a gente poder formar o bumbum. Porque quando a gente faz um corpo de bebê, normalmente você encontra a parte de trás bipartida com um corte, dando o volume do bumbum aqui. Então, ele vai vir assim, depois aqui ele vai ter uma saliência para poder formar o bumbum. Como eu não quis que tivesse costuras nas costas, eu joguei esse bolsinho por dentro. Aí, você tira os alfinetes que estão segurando esse bolsinho. Aí é a hora de você vir e encher o bolsinho pelo lado que ficou entre a malha e o bolso. É como se você estivesse enchendo um bolso mesmo. Com a ajuda de uma pinça, eu gosto de uma pinça. Se você quiser um enchedor de bonecas, você usa o que você tiver. Então, você vai vir por aqui, pela abertura que tiver. É que eu não deixei para fazer isso com vocês, pessoal, porque demora muito a parte de enchimento. E como todo mundo aqui já tem uma ideia de como encher bonecas, eu acredito que sim, então não vai ser tão difícil. Então, você vai vir por aqui e vai passar a pinça entre a malha e o bolsinho que você deixou lá dentro. Então, você vai empurrando o enchimento para as laterais, encha toda essa parte, certifique-se de que está um volume, olha, um volumezinho de bumbum. Isso aqui ficou arredondadinho. Depois você vem com a pinça, introduz a pinça aqui e enche esse outro lado de cá. É melhor encher primeiro o de lá, porque fica mais fácil de manusear assim a pinça, tá? Depois você vem e enche o de cá. Aí você vai olhar, ver se os dois estão simétricos, tá? Se está do mesmo tamanho, no mesmo volume. Observa bem, de vários ângulos você observa e vê se esse bumbum tá legal. Está. Então, chegando nesse formato aqui, olha. Aqui, olha. Está bom. Tá? Então, você tem uma ideia. Eu colocando as minhas mãos, você vai ter uma ideia de como vai ficar esse corpinho. Tá bem? Só para título de referência, eu vou medir. Vamos lá. De cima, da costura de cima até a costura de baixo, 27 centímetros. De altura vai ter esse corpo. Circunferência de pescoço. Pegar a parte mais gordinha do pescoço, tá? 20 centímetros. Circunferência de ombro ou busto. Tá? O busto, ó. Pego aqui, vou virar a fita ao contrário. Pego aqui, dou a volta. Nossa, dificuldade. Dou a volta. 37 centímetros. Aqui a parte referente ao bumbum e a barriguinha. 41 centímetros. Então, esse foi, aí, 41 centímetros, ou pouco menos, 40 centímetros,6, tá? Esse, então, foram a medida de diâmetro desse corpo. Se a gente for medir as pernas, deixa eu medir também a perninha, já vou medir as perninhas. Espera aí. Vamos lá. De altura, 25 centímetros até 26 centímetros, até o centro da sola do pé. Diâmetro de coxa, 20 centímetros. Diâmetro de batata da perna ou panturrilha, 19 centímetros e meio. Pezinho, 17 centímetros por 12, 13 de comprimento. Bracinho, altura, 20 centímetros, ó, da costura até a ponta do dedo, 20 centímetros. Diâmetro do braço, 15,5.
Diâmetro do antebraço, 15,5. Então, ficou bem simétrico. Mãozinha, sem pegar o polegar, 13 centímetros. De tamanho, tem até o dedo médio, 7 centímetros. Então, espero que isso ajude vocês na hora de fazer o bonequinho de vocês. Voltando para a modelagem do corpo. Então, aqui, olha, com a agulha de boneca, fio duplo, fio de costura, no mesmo tom da pele da boneca, deixando aquela argolinha quando a gente dobra a linha para passar na agulha, para fazer o primeiro ponto de arremate. Nós vamos introduzir essa agulha num ponto aqui, olha. Pega o centro do bumbum, você vai sentir na hora que você passar a mão onde está o mais vazio aqui. Pega o centro do bumbum, coloca essa agulha bem aqui, olha, antes da costura, bem antes da costura, tá? E vai sair num ponto aqui. Por isso precisa ser uma agulha longa. Aqui eu já trabalhei com a maquiagem, mas não é difícil de fazer, eu vou explicar depois para vocês. Dá um espacinho, volta com a agulha lá, também dando um espaço, não sai em cima da argola não, pra gente poder pegar essa argolinha para travar o primeiro ponto. Vamos ver se não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a mão. Olha. Tá vendo? Travou aqui. Travou o ponto. Agora, para marcar o bumbum, a gente passa essa linha. Ela tá aqui, né? Embaixo. Passa pelo centro. Olha, isso aqui foi uma marca de uma costura que eu tinha feito. Na hora que eu fui desfazer, saiu a costura aqui. Na hora que eu fui desfazer, ficou marcada a malha. Como essa boneca é um piloto só, né? Não é para venda, nem para nada, é só para poder mostrar como é que é feita, não tem problema que fique isso, mas o ideal é que fique sem marcas, ó. Aqui eu tô puxando o ponto, ó. Vai dividir o bumbum. Passa mais uma vez segurando essa linha. Sai aqui. Sai aqui no mesmo lugar, segurando a linha. Não solta essa linha, porque senão ela vai voltar. Ó. Por isso que não se deve usar o fio de sapateiro aqui, porque senão ele volta mesmo. Travei a linha, tá vendo? Olha, eu não preciso segurar, ela tá travada e o bumbum é marcado. Agora, daqui, eu saio num ponto, aqui, ó, perto do umbigo, tá? Daqui, onde a agulha está, eu volto num ponto, onde vai ser o umbigo do bebê. Aqui eu posso travar a linha, porque agora a gente vai modelar o umbigo do bebê. Então, para travar a linha, basta segurar uma argola e passar a agulha por dentro da argola. A linha tá travada. Então, para fazer o umbiguinho do bebê, deixa eu ver se eu consigo deixar numa posição, pôr de cabeça para baixo. Uma posição que vocês possam visualizar. Eu introduzo a agulha aqui, aonde está a linha, pego uma porção de enchimento e saio lá embaixo. Aí eu vou dar o tamanho do umbiguinho que eu gostar. Seguro a argola aqui, introduzo a agulha puxando o enchimento, porque o umbigo eu quero que fique estufadinho. Ó, travo. Agora, daqui, eu saio num ponto do lado aqui. Aqui você pode riscar, se você tiver dificuldade de fazer a mão livre. Pode ser riscado também. Olha, daqui, eu introduzo a agulha pegando o enchimento, cavando o enchimento, saindo do outro lado. Faço a mesma coisa, seguro, porque eu quero travar o ponto. Seguro aqui, ó. Introduzo a agulha próximo do local onde eu saí e volto lá para segurar minha argolinha. Puxo, travo o ponto. Então, esse vai e vem
Ó, daqui onde eu tô, eu vou sair aqui. Onde tá faltando, cavo o enchimento, sempre com enchimento. Quando eu quero marcar com enchimento, isso aqui serve para nariz também, tá? Se quiser fazer narizinho desse jeito, também dá. Ó, toda vez que eu quiser volumes, eu cavo o enchimento e vou passando a linha por baixo desse enchimento, para que esse volume salte. Travei. Agora, daqui, eu saio num ponto aqui. Cavo o enchimento. Fica automático depois, gente. Você pode achar difícil agora, mas não é. Depois isso acaba ficando automático. Você consegue fazer sem precisar muito esforço. Travei. Agora daqui, eu saio aqui, ó. Eu tô virando porque senão eu não consigo trabalhar, viu, gente? Sai num ponto, cuidado com estas saídas de agulha, para não acontecer o mesmo que aconteceu lá no bumbum. Foi uma dessas que fez o bumbum ficar marcado, olha. Saí com a agulha, cavo o enchimento, saio aqui nesse pontinho onde tá faltando um ponto aqui. Seguro, passo a agulha, cavo o enchimento, saio por dentro da argola. Aqui, ó. Aqui ainda tá aberto, quer dizer, tá sem nenhum ponto aqui. Então, vai precisar de um ponto ali ainda. Então, introduzo a agulha aqui, tá bem perto agora, não precisa cavar enchimento. Agora sim, saio aqui. Vamos ver se essa agulha vai dar, se essa linha vai dar. Se não der, a gente troca de agulha. Aí, mais um ponto aqui para poder fechar esse umbigo. Agora, eu saio no meio do umbigo. Saio no meio do umbigo. Puxo esse ponto, seguro a linha aqui, pego um pouquinho de enchimento no centro do umbigo, ó, puxa essa linha e agora sim você trava a linha. Agora daqui, nós vamos sair aqui atrás para fazer o arremate. Então, vai procurar sair lá no mesmo lugar onde começou o trabalho. O mais próximo que você conseguir. Aqui, ó. Marcou o umbigo. Agora aqui a gente precisa só travar a linha. Essa agulha parece que tá grande. Vamos ver se eu consigo trabalhar com ela ainda. Eu vou pegar essa linha do bumbum aqui. A linha que eu marquei o bumbum. Cuidado para não pegar a malha, tá? Segura a linha. E passa por dentro da argola. Mais uma vez, deixa eu pegar aqui um pedacinho da malha, só para poder travar o ponto. Aí, cuidado aqui na hora de passar essa agulha, porque ela é grande. Olha, tá soltando a linha já, mas não tem problema, a gente consegue passar. O que importa é segurar a linha. Segura a linha aqui e trava o ponto. Pronto. Agora, eu vou introduzir essa linha dentro do boneco e sair em qualquer ponto. Difícil é passar a linha agora. Só um minuto que eu já vou passar e já volto. Pronto, passei a linha aqui, ó, pela agulha. E saio. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui por trás mesmo. É porque a agulha é comprida, saiu. Pronto. Corto. Olha, pessoal, o que que acontece? Ó, tá vendo aqui? Abriu um buraquinho, ó. Pequeno orifício. Quando acontece isso na malha, melhor que não aconteça, mas como essa malha já é uma malha antiga, já é de um projeto antigo, eu ponho um pouquinho dessa cola aqui, ó, acomodo ela aí, e depois, quando ela estiver seca, eu venho com uma agulha fina de costura, agulhão de mão pequena, com a linha de costura de cone e fecho esse buraquinho, né? Tem que esperar a cola secar. Por que que a gente põe a cola? Para selar essa malha para o fio não correr. Então, põe um pouquinho dessa cola, põe aqui, ó, deixa secar, depois de seco a gente vem e passa uma costura à mão com a linha
na cor da pele da boneca, fio simples. Eu não vou fazer isso agora, porque senão vai tomar muito tempo. Agora a gente vai passar para a parte da maquiagem do corpo e se der tempo a gente já monta a boneca. A gente se vê. Obrigada por ter assistido, até mais.